Amigas, olha a novidade deste barrado, neste colorido lindo para enfeitar as nossas casas neste final de ano. Olha que modelo diferente que vamos fazer juntas. Vamos lá? Vamos precisar de um tecido para pano de prato que tenha bainha dos dois lados, mais longo. Nós também vamos usar um tecido liso e um tecido estampado. No meu tecido liso, eu já cortei uma faixa, medindo 20 centímetros de altura, mais larga que meu pano de prato, 1,5 centímetros de cada lado. Nesse tecido verde meu, eu também cortei uma faixa de 4 centímetros de altura. O meu tricoline tem 1,5 de largura e eu coloquei mais 30 centímetros. Então, esta faixa tem 1,80 m de largura. E também no meu tecido estampado, que é um vermelho lindo, olha que graça, eu também cortei uma faixa com 1,80 m e 4 centímetros de altura. Também cortei nesse tecido estampado outra faixinha, mais larga que meu pano de prato também, 1,5 centímetros de cada lado. Essa tem 4,5 de altura, que eu vou reservar para fazer o acabamento depois lá na parte de cima. Mas, primeiramente, nós vamos costurar a nossa faixa uma a outra. Vamos colocar direito com direito e vamos à máquina costurar. Aqui está direito com direito, então nós vamos passar uma costura de um lado no 1,80 m e do outro lado também. Vamos costurar e já voltamos. Passei uma costura em toda a extensão das nossas faixas de 1,80 m de um lado e de outro lado também. Uma costura mais larguinha. Agora eu vou, com a ajuda de um alfinete grande, eu vou virar para o lado direito a nossa faixa. Vou colocar o meu alfinete aqui e vou virar ele todo para o lado direito, passar e já mostro para vocês. Costurei toda a extensão da minha faixa, virei para o lado direito, passei. Agora nós vamos cortar em pedaços esta faixa longa. Os meus pedaços que eu vou cortar, eles vão ser na medida de 11 centímetros. Mas vocês podem cortar com 12, com 13, 14, até 15 centímetros. Mas eu vou cortar todos eles no tamanho de 11 centímetros. Eu vou marcando e cortando, até eu cortar todos que deem a largura do meu pano de prato. Eu vou cortar e já mostro para vocês. Amigas, eu cortei 14 faixinhas de 11 centímetros cada uma. Cortei as 14, agora nós vamos alinhá-las aqui no nosso tecido verde. Esse tecido, que tem 20 de altura, eu marquei aqui na parte de cima 4,5 centímetros e frisei bem com o ferro, 4,5 centímetros. E aqui nessa partezinha do canto também, eu passei para frisar bem o limite do nosso pano de prato, deste lado e deste lado. Então, nós vamos colocar, começando no limite do nosso pano de prato aqui e seguindo essa marcação de 4,5 centímetros. Então, nós vamos colocar a nossa primeira faixinha com o direito, com o estampado para cima, e nós vamos colocar a outra com o estampado para baixo. E vamos alinhá-las todas aqui. Eu vou alinhar e já mostro para vocês. Nesta sequência, um estampado e um liso. Um estampado e um liso. Lembrando que nós costuramos essa faixinha, mais ou menos, você pode usar 1,80 m. Aí você corta os 11 centímetros. E aqui nós vamos alinhando uma parte estampada e uma parte lisa. Eu coloquei as minhas faixas nas nossas medidas, respeitando aqui o cantinho do pano de prato e respeitando aquela marcação de 4,5 centímetros. Aqui também nós temos que ir até o limite do nosso pano de prato. Agora eu vou passar uma costura, mas primeiramente você pode firmar cada um com um alfinete
ou você pode usar, como eu vou usar, uma fita crepe. Lembrando que você pode prender uma a uma com um alfinete, mas eu uso a minha fita crepe. Olha, eu coloco aqui só para prender elas, para elas não saírem do lugar quando eu vou costurar. Então, eu coloco uma fita crepe e dou uma firmadinha bem de leve aqui para firmar elas no lugar. E nós vamos dobrar este 4,5 cm, puxando bem puxadinho aqui, bem puxadinho, e vamos passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, para nós termos certeza que nós estamos prendendo bem aqui no lado direito. Então, eu vou passar essa costura e já mostro para vocês. Costurei a parte de trás aqui com uma costura mais larguinha. Viramos para frente. Olha que graça que tá esse nosso barrado. Agora, vamos tirar a nossa fita crepe para nós fazer um outro detalhe. Tirei a fita crepe, agora nós vamos passar bem passado aqui para nós marcar aqui embaixo também, aonde nós acabamos, aqui. Eu passei a parte embaixo aqui para frisar bem também, como nós frisamos a parte de cima. Agora nós vamos precisar de alfinete, porque nós vamos fazer o seguinte com as nossas faixinhas. Nós vamos dobrá-las até nós atingir o outro lado para nós colocarmos aqui. Eu frisei aqui para nós termos uma base, como que nós vamos firmar cada uma, para uma não ficar mais curta e a outra mais longa. Então, aqui nós colocamos um alfinete. Vamos girar esta outra também e vamos colocar um alfinete. E sempre alinhando uma com a outra, como foi alinhado lá em cima. E aqui colocamos um alfinete. Vou girar esta outra também, lembrando, elas estão retas, nós giramos ela até nós deixar reto do outro lado. Então, nós vamos girando elas, um giro inteiro, e vamos alinhando aqui embaixo e vamos alfinetando. Por quê? Por exemplo, essa que está no verde, nós vamos girar até nós ficarmos com a parte colorida. E vamos alinhando uma do ladinho da outra, como estava lá em cima. Aqui também, tá o colorido, nós giramos toda ela até deixar aqui embaixo o liso. Isso eu vou fazer em todas até o final. E nós vamos alinhando essa parte aqui embaixo também, para não ficar mais curto e nem mais comprido. Girei todos eles e alfinetei. Agora, eu vou puxar o meu tecido bem junto eles e vou passar. Eu fiz essa marcação só para ter certeza a altura aqui, que essa altura vai ser iguais de todos, para não ficar mais curto. Então, agora, eu vou passar novamente lá, bem passadinho junto lá, para eu passar uma costura aqui, como nós passamos lá na parte de cima. Então, eu vou passar, chegando bem o meu tecido nas minhas faixinhas, chegando bem, e depois vou passar uma costura aqui toda embaixo. Amigas, olha que graça que ficou a nossa faixa colorida para nós aplicarmos no barrado do nosso pano de prato. Nós podemos organizar esse trançado, esse giro que nós demos, bem aqui na parte do meio. Olha que graça que ficou. Olha que linda que ficou esta faixa que nós vamos costurar no nosso pano de prato. Então, nós vamos virar o nosso pano de prato para o lado de trás, porque ele já está com barrinha, e vamos colocar a nossa faixa aqui na parte embaixo. Nós vamos colocar direito da nossa faixa com o avesso do pano de prato. O pano de prato está para o lado de trás, o direito da nossa faixa fica no avesso. Aqui está a metade da faixa e a metade do pano de louça. Então, bem aqui onde está a metade, eu vou colocar a minha faixa. Aqui está marcadinho. Eu vou alinhar aqui na parte de baixo a minha faixa com o meu pano de prato e vou alfinetar. E essa parte que nós deixamos a mais aqui, nós vamos dobrar, abraçando o pano de prato e vamos colocar um alfinete.
E vamos alinhando e alfinetando. Alinhando a faixa com o pano de prato e colocando um alfinete. E no final também nós dobramos aquele excesso e eu vou passar uma costura mais larguinha aqui na parte embaixo. Costurei aqui na parte de trás com uma costura mais larguinha. Virei para a parte da frente, mas deixei uma bordinha aqui atrás de mais ou menos 1 centímetro. E aqui na parte da frente, nós vamos organizar tudo bonitinho. Vamos dobrar aquele excesso que nós deixamos de 1,5 centímetro nos cantos. Vamos dobrar, vamos organizar tudo aqui e alfinetar, bem alfinetadinho. Aqui nós vamos puxar tudo para fora e vamos dobrar uma parte para dentro. E depois vamos organizar aqui. Eu vou arrumar tudo bonitinho aqui a parte de cima e vou passar uma costura, deixando os fios mais compridos no início e no final, para depois eu dar 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou organizar os cantinhos todos aqui, de todos os lados, esta parte aqui também, deixando todos da mesma largura, tudo bonitinho. Vou costurar e daí já mostro para vocês o barrado pronto, pregado no pano de prato. Passei uma costura, eu costurei em toda a volta, mas com uma costura bem fininha. Costurei aqui o outro lado também, deixando uma costura bem fininha. Aqui, eu também peguei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Porque se nós fizermos retrocesso, marca. E se nós cortar aqui, eles ficam desfiando. Nós não queremos. Então, damos 2 nozinhos e embutimos. Como vou fazer aqui com vocês? Aqui eu dei 2 nozinhos na linha, eu coloco a minha agulha bem no pezinho do meu trabalho, onde eu comecei ou acabei a minha costura, coloco a minha agulha lá por dentro do pano de prato, por dentro do nosso barrado, passo os 2 fios na minha agulha e eu puxo lá por dentro para eu cortar. Passei os 2 fios na agulha, agora eu puxo aqui na frente, puxo bem aqui e aqui que eu vou cortar, porque eles vão ficar embutidos. E se eu cortar lá, eles vão ficar desfiando. E se nós fazer retrocesso aqui, marca. Então, olha que graça que fica. Ficam os fiozinhos embutidos lá por dentro, não desmancham com a lavagem e não fica retrocesso. Olha que graça que ficou o nosso barrado, um barrado super diferente e alegre. Olha que graça. Agora nós vamos fazer como aquela faixinha que nós guardamos de 4 centímetros de altura e mais larga que nosso pano de prato, 1,5 centímetro de cada lado. Nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima do nosso pano de prato. Então, vamos virar ele para o lado de trás e vamos alinhar a nossa faixa aqui. Vou colocar a minha faixa direito da minha faixa com o avesso do pano de prato. Vou dobrar aquela partezinha de 1,5 centímetro, abraçando o pano de prato e vou colocar um alfinete. E vou alinhando e alfinetando. Alinhando e alfinetando. Alfinetei, agora vou à máquina passar uma costura mais larguinha, com retrocesso no início e no final, porque nós estamos do lado avesso. Passei a costura aqui do lado de trás, virei para o lado direito, mas deixando uma bordinha aqui para o lado de trás, como se fosse um viés. E aqui na frente, eu também passei, organizando, deixando uma beiradinha para dentro para dar acabamento. Agora nós puxamos tudo para fora e dobramos esse excesso para dentro. Porque aqui nós vamos passar uma costura, mas só aqui na parte de cima, uma costura bem fininha, deixando os fios mais compridos no início e no final, para nós darmos 2 nozinhos e embutir. Então, eu vou passar essa costura aqui na parte de cima, mais uma costura bem fininha, e já mostro para vocês o nosso pano de prato pronto. Passei outra costura aqui na parte de cima,
mas uma costura bem fininha. Deixei os fios mais compridos, dei 2 nozinhos e embuti. Olha que graça que ficou o acabamento aqui na parte de cima do nosso pano de prato. E aqui embaixo, na frente, ficou o nosso lindo barrado. Olha que graça que ficou este barrado. Então, este foi o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.